Salve Davi, moleque zica. E aí? Qual que é a boa, mano? Fecha o microfone. Salve, salve. Cara brabo. Nossa, mano, ô, não Não falo pode mais falar no também. microfone mais, você é Isso. louco. Senti uma bala na minha cabeça agora. Bom humor, mano. Os caras resolveram brotar então, velho. Isso mesmo? Salve, salve, geral. Boa, rapaziada. Ah, Davi, moleque. Obrigado. Cadê o Dormioco? Dormiu. São Paulo, monstro. Bom, pessoal, vamos retornar agora da sequência. Bom, pessoal, então, na aula anterior, então, nós paramos aqui nesse exemplo 1, né? Tudo bem? Concluímos lá no final da aula, né? E onde nós finalizamos ali fazendo análise, né, da aceleração, ok? Tudo bem? Vamos lá da sequência, então? Pessoal, então, vamos lá. No segundo exemplo, nós já vamos agora abordar aqui uma grandeza física, né, que já envolve a grandeza dinâmica, tá ok? Então, no caso aqui, pede-se assim, no segundo exemplo, ó, escreva as equações dimensionais da pressão nas bases MLT e FLT, tá? Pessoal, esse exemplo é o seguinte, é para mostrar para vocês que qualquer grandeza física, a equação dimensional, né, das grandezas físicas, a equação dimensional ela pode ser escrita em qualquer base. Ela pode ser escrita na base MLT, ela pode ser escrita na base FLT. Tá? Porém, pessoal, o que acontece? Existem grandezas físicas que ficam perfeitamente definidas através da análise da força, que é o caso aqui da pressão. Existem grandezas físicas que a análise, né, ela ficará mais fácil, né, de ser definida através da base MLT. Tá? Então, nesse exemplo 2, pede-se aí, escreva as equações dimensionais da pressão nas bases MLT e FLT. Então, lembrando, pessoal, que essas bases, MLT e FLT, elas são as bases fundamentais da mecânica. Lembrem que é a partir dessas bases que nós construímos os sistemas de unidades, tudo bem? Então, as bases, lembrem que elas são formadas, né, só fazendo um resumo aí da primeira aula,
tá? Então, lembrem que as bases fundamentais da mecânica, elas são formadas por uma grandeza dinâmica, uma cinemática e uma geométrica, né? No caso, a geométrica e a cinemática, elas são comuns para as duas bases, né? A geométrica é o comprimento, a cinemática primária é o tempo. No caso da dinâmica, é que aí nós temos a diferença, né? Que a base física, ou base inercial, ela usa a massa como fundamental, e a base técnica, ou base gravitacional, ela admite aqui a força como grandeza fundamental, né? Então, é a partir dessas bases, desses trios, né, que nós iremos aí montar, construir os sistemas de unidades. Tudo bem? Pessoal, então, quando se fala aqui em pressão, né? Então, pressão, primeiro tenho que definir o que é pressão, né? Sem saber aí o que é pressão, não tem como fazer análise dimensional. Então, a pressão, ela é a razão entre a força que age perpendicularmente aí à área, aí pode ser de um fluido ou de uma superfície, né? E a área dessa superfície de contato, né? Então, quando se olha aí para o cálculo aí, vou calcular a pressão que está atuando aí sobre uma superfície, então ela é a razão, força dividido pela área, né, na qual essa força está atuando. Tudo bem? Então, pressão, força dividido por área. Pessoal, ocorre o seguinte, como pressão ela é derivada diretamente aqui da força, então fica mais fácil, tá? É mais fácil começar aqui a construção, a análise da equação dimensional da pressão pela base FLT, tá? Por quê? Porque a pressão ela é definida diretamente, né, através de análise de força. Então, pessoal, eu vou iniciar pela base MLT, depois nós vamos converter para a base MLT, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer o exemplo 2 com vocês, depois eu vou fazer um exemplo 3. Aí, na sequência, vai ter um exemplo 4, que eu vou deixar um tempo para vocês pensarem, tentarem resolver sozinhos, tá bom? Então, eu vou fazer o 2 e o 3 com vocês, no final vai ter um exemplo 4, tá? Que aí eu vou deixar um tempo para vocês pensarem e assimilarem tudo isso que eu estou falando, tá? Para vocês verem se entenderam tudo direitinho, tá bom? O Vitor me pergunta, né, professor, então a equação dimensional pode ser escrita em qualquer base? Pode, Vitor, pode ser em qualquer base. Lembra que a base é independente, tá? O Jefferson sempre vai ser o mais difícil? Como assim, Jefferson? Gicildo, pressão seria Newton sobre metro ao quadrado. Isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, então é o seguinte, pressão é mais fácil, tá? Começar a análise pela base FLT. Então, vou começar pela base FLT. Legal? Vamos lá? Então, pressão... Jefferson, entendi sua pergunta agora. Sim. O Jefferson disse aqui, ó, que eu vou deixar o mais difícil para vocês fazerem. Jefferson, o exemplo 4 é o mais difícil mesmo. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Então, ó, pressão, força, né, força dividido pela área. Então, F sobre L ao quadrado, tá? Pessoal, lembrem, pela convenção, vamos seguir... se eu deixar assim, tá certo? Tá certo. A análise dimensional tá certa. Porém, nós temos que seguir a convenção, né? Então, a convenção pede lá o formato linear, né? F vezes L vezes T. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal, escrevendo no formato linear, essa é a equação dimensional da pressão na base FLT. F vezes L elevado a menos 2. Tudo bem?
Gustavo, pediria só a gentileza de você, por favor, desligar a câmera, Gustavo. Você pode fazer as gentilezas para nós? Por favor, Gustavo. Tudo bem, pessoal? Ó, essa é a equação dimensional da pressão na base FLT, tá? F vezes L elevado a menos 2. Tudo bem, pessoal? Simples. Tranquilo, né? Bom, legal. Agora vem a parte, Yara. Yara, MLT significa o seguinte: M, massa, L, comprimento, T, tempo, tá? FLT, Yara, F, força, L, comprimento, T é a representação da unidade de tempo. Tá bom, Yara? Uhum. Cauã, o Cauã só me pergunta se os slides vão ser disponibilizados. Cauã, no início da aula, aí ao longo da primeira aula, eu pedi que os representantes me enviem um e-mail, tá? Que aí eu vou responder já enviando o arquivo, tá bom, Cauã? Legal? E eu vou criar também uma pasta no OneDrive, caso vocês queiram baixar direto, tá? Tudo bem? L ao quadrado. Então, Fabio, é F dividido por L ao quadrado, legal? Mas lembra o seguinte, Fabio, nós estamos transformando essa divisão, né? F dividido por L ao quadrado numa multiplicação. F vezes L. Lembra da matemática? A regra, né? A regra, ela pede, quando você transformar essa divisão, essa razão, né? F por L ao quadrado, num formato linear, numa multiplicação, o denominador, ele sobe aqui, multiplicando, com o sinal do expoente invertido. Tá bom, Fabio? Legal? Felipe, agora na transformação nós teremos a massa, tá, Felipe? Nós vamos substituir a força pela massa, tá? Legal? Pessoal, vamos lá? Essa base, equação dimensional na base FLT, está feito. Não tem mais nada para fazer aqui na base FLT. Tá ok? Vamos lá? E a base MLT, pessoal? Como é que eu transformo para a base MLT? Pessoal, primeira coisa, na base MLT, o que nós precisamos fazer? Se vocês olharem, eu tenho que substituir a força pela massa. Né? Para ter a base MLT, eu tenho que trocar aqui a força pela massa. Porém, pessoal, eu não posso chegar simplesmente no lugar do F aqui, colocar um M. Não posso fazer isso, está errado. Pessoal, o que eu posso usar? O que eu posso usar para relacionar força e massa, hein? Isso, Leandro, o caminho é por aí, Leandro. Isso, Vitor. Perfeito, Vitor. Matheus, certinho. Certinho, pessoal. Letícia, legal. Pessoal, lembrem que, pela segunda lei de Newton, nós temos como relacionar massa, força, né? Massa e aceleração. Isso aí, Lucas, Mariana, perfeita e análise, perfeito. Vamos lá. Pessoal, então, como a segunda lei de Newton, ela define, né, que a resultante de forças, ela é dada pelo produto, né, da massa do corpo, pela sua aceleração, então, nós podemos usar a segunda lei de Newton, F igual a M vezes A, força igual a massa vezes aceleração, para montar uma relação. E aí conseguir substituir ali a força pela massa na equação dimensional. Tudo bem?
Então, pessoal, se pela segunda lei de Newton nós temos F igual a m vezes A, então o que nós teremos? Ó, pessoal, como é que eu represento a massa na equação dimensional? É pela letra M maiúscula. A aceleração. A aceleração nós fizemos no exemplo 1. Vocês anotaram aí a equação dimensional da aceleração no exemplo 1? Aquela equação dimensional da aceleração em qualquer caso, pessoal. Então, o que nós podemos fazer aqui? Ó? Como é que fica? F igual a M vezes L vezes T a menos 2. O M maiúsculo, pessoal, representa a massa. Olha lá, ó. M vezes A, né? Então, o M maiúsculo representa a massa. E a aceleração? A aceleração, nós vimos no exemplo 1. A aceleração não é metro por segundo ao quadrado? Como é que ficou a equação dimensional da aceleração? Olha lá no exemplo 1. L vezes T elevado a menos 2. Então, aqui, ó, pessoal, no lugar da aceleração, estou escrevendo a sua equação dimensional. L vezes T elevado a menos 2. Tudo bem? Agora, pessoal, marquem aí no caderno, ou aonde vocês estão anotando aí, fazendo as anotações. Destaquem, passem o marca-texto nessa equação. Tá? Por quê? Porque ela é a equação dimensional da força na base MLT. Pessoal, toda vez que nós precisarmos fazer a mudança da base FLT para a base MLT, nós iremos recorrer a essa equação. Por quê? Porque essa equação ela é a representação da equação dimensional da força na base MLT. Tudo bem? Seria como, pessoal, se eu viesse aqui, ó, na equação 1, e no lugar do F, eu escrever M vezes A. Tá? Guilherme. O negativo, pessoal, deixa eu voltar na aceleração aqui, rapidinho. Eu vi que ficou uma dúvida grande aí na aceleração. Pessoal, só para ficar claro aqui, ó, tá? Só para ficar claro. A aceleração, lembra, é L dividido por T ao quadrado, não é isso? Tá? L sobre T ao quadrado. Lembrem que a convenção, pessoal, é uma convenção, tá? Pede-se que você sempre represente a equação dimensional nesse formato aqui que está em verde, ó, no formato linear, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Como a aceleração ela é uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo elevado ao quadrado, tá? Então, você tem aqui, vamos supor aqui o comprimento, seria o quê? Metro dividido por segundo elevado ao quadrado, certo? Tudo bem? O que acontece, pessoal? Quando nós vamos escrever no formato linear, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esse t ao quadrado e trazendo ele, multiplicando aqui o numerador, no caso, multiplicando o L, que é o comprimento. Tudo bem? Lembrem que a matemática, ela me autoriza a fazer isso. A matemática fala, você pode fazer isso. Só que, para você fazer isso, o que você tem que fazer? Na hora que for multiplicar, o denominador, ele sobe, multiplicando, porém, o sinal do expoente tem que ser invertido. Então, se eu tinha aqui L sobre T elevado a mais 2, na hora que eu trouxe esse T elevado a mais 2 aqui, ó, para numerador, como é que ele fica? T elevado a menos 2. Você tem que respeitar as regras matemáticas. Nós não podemos ignorar as regras matemáticas. Tudo bem, pessoal? Isso como em cálculo, David, certinho, como em cálculo.
Ok? Tá, pessoal? Não podemos ignorar as regras matemáticas, hein? Temos que respeitá-las. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, por isso, ó, que aqui, vamos voltar aqui onde nós estávamos. Por isso que aqui, ó, ficou M vezes L vezes T a menos 2. O M maiúsculo é a representação da massa, o L vezes T a menos 2 é a representação da aceleração. Tudo bem? Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, como é que fica aqui, ó, na base MLT? Eu ainda não transformei a pressão ali para a base MLT, tá? Isso, Matheus, é para pressão. Nós vamos fazer agora, Matheus. Isso, Laures. O T a menos 2 é sobre a aceleração. Isso aí, perfeito. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Ainda não terminei, hein? Que eu não fiz a pressão na MLT. Aqui eu só fiz a representação da força nesse momento. Tá? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Eu coloquei o F aqui, a força, em roxo. Tá? Para mostrar para vocês que aonde que eu estou mexendo aí na equação principal. Ó. Vamos lá? Então, eu estou ali, ó, F vezes L a menos 2. Pessoal, então, no lugar da força, eu preciso escrever ali massa vezes aceleração. Tudo bem? Então, no lugar da força, o que eu coloco aqui? A equação dimensional na base MLT. Então, estão vendo aqui a equação dimensional? Ó, pessoal, M vezes L vezes T a menos 2. Essa aqui não é a representação da força? Equação dimensional da força na base MLT? Estão vendo aqui, pessoal, a última linha do lado esquerdo? Ó. Tudo bem? Então, o que eu fiz? No lugar da força, eu escrevi aqui, ó, M vezes L vezes T a menos 2. Ok, pessoal? Yara, eu coloquei o expoente 1 só para reforçar, tá? Não precisa. Tudo bem? A Yara me perguntou aqui, ó, pessoal, por que tem que escrever elevado à primeira, né? Elevado a 1. Pessoal, não precisa, né? M elevado à primeira, M elevado a 1 é M, L elevado a 1 é L. Eu só coloquei ali, pessoal, só para reforçar, tá bom? Não é obrigatório, não. Tá? Apenas substitui, Ingrid, só substitui. Tá? Na base FLT, Vitor, está aqui, ó, F vezes L a menos 2, ó, esse que está no quadro verde ali, ó. Tá bom? Legal? Pessoal, agora, só lembra o seguinte. Como... Peraí, eu já respondo. Pessoal, deixa eu só responder aqui, senão vai ficar quebrada a explicação. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, como é uma multiplicação, lembra que é uma equação monômia? Né? Então, na multiplicação, eu tenho que juntar os termos comuns. Agora, lembrem o seguinte, na multiplicação, eu mantenho a base e somos expoentes, não é isso? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A massa, ela aparece uma vez só, né? Então, eu tenho aqui M elevado à primeira. Está ali. Agora, L, pessoal, o comprimento, ele está aparecendo aqui duas vezes, né? Eu tenho ali, ó, M vezes L vezes T a menos 2 vezes L a menos 2. Como eu tenho L elevado à primeira vezes L a menos 2, então o que eu preciso fazer, pessoal? Eu mantenho a base e somo os expoentes, né? Então, como é que vai ficar? Ó? L elevado 1 mais menos 2, né? Como nós temos, pessoal, mais menos 2, lembrem, prevalece aí o menos, né? Então, por isso que ficou aqui L elevado a 1 menos 2. Tá legal? Agora, o tempo só apareceu uma vez, né? Então, T elevado a menos 2.
Então, pessoal, portanto, a equação dimensional da pressão na base MLT será M vezes L elevado a menos 1 vezes T a menos 2. Olha aí, pessoal, fizemos aqui a conversão da base FLT para a base MLT. Tudo bem? Só responder uma pergunta aqui. Guilherme, M vezes L representa força. E L vezes T a menos 2 é aceleração. Guilherme, não. Na verdade, a força é massa vezes a aceleração, tá? M, só M, representando ali a massa. L vezes T a menos 2 a aceleração. Tá, Guilherme? Tá ok? Tá? Vitor, não importa, tá, Vitor? O Vitor pergunta a ordem dos fatores na representação. Não importa, eu poderia M vezes T vezes L, mas, Vitor, lembra sempre da convenção, tá? A convenção, ela sempre define M vezes L vezes T, F vezes L vezes T. Porém, como é uma multiplicação, se eu mudar as ordens aí, isso não interfere em nada, tá certo do mesmo jeito, tá? É só seguindo a convenção mesmo, tá bom, Vitor? A explicação dessa segunda linha para a terceira. Posso sim. O L fica menos 1, eu acho que é a mesma. Tá. Pessoal, é o seguinte. Vamos repetir esses passos aqui do campo da direita, aqui, ó, do lado direito do slide. Pessoal, lembra o seguinte. Nós tínhamos aqui, no primeiro instante, nós tínhamos aqui a equação dimensional da pressão na base FLT, correto, pessoal? Tranquilo? Que era dado por aqui, F vezes L a menos 2, perfeito? Legal? Então, é a primeira linha aqui, F vezes L a menos 2, pressão na base FLT, perfeito? Porém, pessoal, no exemplo, pede a representação nas duas bases. A representação da equação dimensional da pressão nas duas bases. Então, quer dizer, se eu já tinha ali a base FLT, eu preciso escrever a MLT agora. Como é que eu faço isso? Existe aqui uma relação entre força e massa, onde a segunda lei de Newton nos mostra essa relação. A segunda lei de Newton fala, olha, a resultante de forças é igual ao produto, M vezes A. Bacana. Então, eu vou usar essa segunda lei de Newton para montar aqui a equação dimensional da força na base MLT. Ou seja, se força é M vezes A, eu posso vir aqui na equação dimensional e escrever aqui M vezes A. Agora, eu não posso colocar o M minúsculo e o A minúsculo ali, né, pessoal? Porque aí não é equação dimensional. O que eu faço? Como é que eu represento o produto M vezes A? Olha lá, pessoal, o produto M vezes A, ele está aqui. Como que eu represento na forma de equação dimensional? M maiúsculo é a massa. E a aceleração? Como é que é a representação da equação dimensional da aceleração? É L vezes T a menos 2. Então, está aqui, ó, M vezes L vezes T a menos 2. O que é isso? É a representação da equação dimensional do produto massa vezes aceleração. Tudo bem? Por isso está destacado em roxo aqui, tá, pessoal? Esse L a menos 2, que está em preto aqui na segunda linha do lado direito, esse L a menos 2 é a área, né? Lembrem, pessoal, que pressão é força dividido por área. Então, esse L a menos 2 é a representação da área. Eu deixei ele em preto porque, nesse momento, eu não estou mexendo com ele ainda. Tá? Eu só estou trocando a força pelo produto massa vezes aceleração. Tá? Por isso que o L a menos 2 está em preto ali. Tá? Ele é a representação da área. Agora, pessoal, lembrem, é uma multiplicação. Sempre, vamos lá de novo, não podemos esquecer as regras matemáticas.
lembrem, pessoal, numa multiplicação, se nós temos dois termos comuns, o que eu faço com esse termo comum? Mantenho a base, que é o termo comum, e somo os expoentes. É a mesma coisa. Pessoal, vamos puxar pelo que vocês estão mais acostumados. Quando eu tenho lá x vezes x, qual é o resultado? É x ao quadrado. Por quê? Eu mantive a base, que é o x, e somei os expoentes, 1 mais 1. Ok? Mesma coisa, se eu tenho x ao cubo vezes x ao quadrado, qual é o resultado? É x elevado à quinta. Por quê? Eu mantenho a base é x, é o termo comum é x. E somo os expoentes, 3 mais 2, x elevado à quinta. Ok? Essa regra, ela vale aqui, é uma multiplicação. Então, se eu tenho aqui, ó, L a primeira vezes L a menos 2, eu tenho que manter aqui o termo comum, que é o L. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os expoentes. Eu tenho L a primeira, então 1 mais. Só que o segundo L que apareceu aqui, pessoal, ele está elevado a menos 2, né? Aí, lembrem, se eu tenho mais com menos, numa multiplicação, né, prevalece o menos, né? Então, por isso ficou 1 menos 2. Tudo bem? Então, por isso que ali está L elevado a 1 menos 2, né? E aí, fazendo aqui a conta, né, sobra aí L elevado a menos 1. Tudo bem? Então, pessoal, fazendo aqui todas as simplificações, essa seria a representação da equação dimensional da pressão na base MNT. M vezes L elevado a menos 1 vezes T elevado a menos 2. Tudo bem, pessoal? Agora, ok? Que tinham surgido aqui várias perguntas a respeito por que o L a menos 1, né? Então, ele veio daqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Legal, Cleidson. O LT a menos 2, Matheus, ele vem da aceleração, tá? L vezes T a menos 2 é da aceleração, tá? Uhum. Tudo bem agora, pessoal, com esse exemplo 2, ok? Pode, Vitor. O Vitor me pergunta, para descobrir a massa, né, na base FLT, é a mesma relação, tá, Felipe? Força igual a M vezes A. Tá bom? Luana, o F da primeira linha, Luana, o F, não, é que eu só mostrei aqui, Luana, todos os passos, tá? O F vezes L a menos 2, ele veio da primeira equação. Tá vendo aqui, do lado esquerdo, Luana, destacado ali no quadro verde, ó, viu? Que era a equação da pressão na base FLT, tá bom? F vezes L a menos 2. Então, esse F veio da primeira equação, tá, Luana? Legal? Legal, Luana, legal. Sempre, Mariana, na multiplicação, sempre vai conseguir juntar os L's aí, sempre que tiver. E mesmo se tiver o tempo, tá, Mariana? 2 vezes, vai juntar o termo comum, tá bom? Tá. Pessoal, é o seguinte, vamos para o exemplo 3. Daniel, vamos no exemplo 3, Daniel. Daniel me pediu, deu uma travada lá na internet. Daniel, vamos no exemplo 3, ele é muito parecido aqui com 2, tá, Daniel? Entendendo o 3, automaticamente você vai conseguir entender o 2, tá bom, Daniel? Mas qualquer coisa você vai mandando as perguntas aqui, tá, Daniel? Porque senão vai ficar segurando a turma aqui, tá?
Sim, Cleidson. O Cleidson me pergunta, no caso da pressão, sempre que houver unidade de medida da força FLT. Sim, Cleidson, é perfeitamente definido pela FLT. O exemplo é mais para mostrar para vocês que é possível escrever em qualquer base, tá bom? Bom, pessoal, exemplo 3. Vou fazer o 3 com vocês, depois eu vou deixar um tempo para vocês pensarem num exemplo 4, tá? Para ver se vocês entenderam. O Roberto me pergunta qual vai ser mais usado, né? O FLT ou o MLT? Roberto, é muito de cada grandeza física que você está analisando. O mais comum na mecânica, Roberto, é a FLT, tá? O mais comum, né? Na mecânica. Mas você vai ver, igual nesse exemplo 3, que fica mais fácil pela MLT. Tá bom? É FLT também, Roberto. Ele me pergunta, eu falei da mecânica, né? Ele perguntou da civil. Mesma coisa, Roberto, pela FLT, tá? Porque a maior parte das análises é feita através do comportamento das forças, né? Que estão atuando sobre o corpo, sobre uma estrutura. Então, geralmente, nós vamos falar assim, na engenharia, na área técnica, nós vamos dar prioridade para a base FLT, a base técnica, ou base gravitacional. Tá? É mais comum para nós, tá bom? Ó, exemplo 3. Escreva as equações dimensionais da densidade nas bases MLT e FLT. Pessoal, densidade, primeira coisa, preciso informar para vocês, relembrar, né, com vocês, o que é densidade. Lembrem, pessoal, que densidade, ela é a grandeza física que quantifica a quantidade de matéria que está contida num determinado volume. Tudo bem? Legal? Então, densidade nada mais é que a razão, massa dividido por volume. Ok? Pessoal, nesse caso, é mais fácil iniciar pela base MLT. Por que pela base MLT? Porque a densidade é derivada diretamente da massa. Olha lá, ó, massa dividido por volume. Então, no exemplo 3, nós vamos começar pela base MLT, depois converteremos para a FLT, ok? Vamos lá, então, base MLT. Bom, massa, pessoal, massa é M maiúsculo. Volume, volume é uma unidade de comprimento elevado ao cubo. Então, volume é L elevado ao cubo, ok? Então, como é que fica? Pela convenção, equação dimensional da densidade na base MLT é M vezes L a menos 3. Só isso, pessoal. Está feito na base MLT. O Samuel me pergunta, com qualquer uma das bases é o mesmo? Samuel, o resultado, o valor numérico é o mesmo, tá? O que vai mudar é que uma unidade vai ser escrita em função da massa, no caso da MLT, e no caso da FLT, a unidade é escrita em função da força, tá? Porém, o valor real é o mesmo, independente da base, tá? Lucas, boa pergunta. O Lucas me pergunta, qual a diferença de densidade e massa específica? Lucas, na semana que vem, na próxima aula, eu vou definir as principais propriedades dos fluidos. E uma das propriedades é a massa específica. A diferença básica, Lucas, é que massa específica geralmente é usada para fluidos, líquidos e gases. E densidade é usado para sólidos. Fisicamente é a mesma coisa, quantidade de matéria contida num determinado volume. Porém, tecnicamente existe uma diferença, tá? Entre massa específica e densidade. Por quê?
os fluidos, os líquidos e os gases, eles são sensíveis à variação de temperatura e pressão. Então, o que acontece? O volume, principalmente aí dos gases, eles sofrem uma variação muito grande, né? Os volumes dos gases, eles sofrem aí uma variação muito grande quando submetidos a uma variação mínima aí de temperatura ou de pressão. Então, essa relação massa por volume para os fluidos, ela é válida para uma faixa específica de temperaturas, para uma faixa específica de pressões. Daí vem o termo massa específica. Já para os sólidos, não. Para os sólidos, para que a relação massa por volume sofra uma variação considerável, uma variação significativa, a variação de temperatura ou de pressão tem que ser muito elevada. Nas condições que nós trabalhamos aqui, isso não ocorre. Tá? Então, por isso, aí é usado o termo densidade, porque esse valor ele é fixo, ele não muda a relação M sobre V. Já para os líquidos e para os gases, não. Essa relação massa por volume ela é válida para uma faixa específica de temperaturas, para uma faixa específica de pressões, tá bom? Na próxima aula, Lucas, eu vou falar com calma das propriedades para vocês, tá bom? E aí eu vou definir a massa específica e o peso específico, tá bom? Tudo bem? Yara, assim, Yara, a Yara me pede para eu voltar aqui, onde mostra que a massa é o M maiúsculo. Puxa, Yara, é que vai ter que voltar muito aqui. Mas deixa eu fazer aqui, Yara, só terminar, aí eu volto lá no slide para você, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, base FLT, tranquilo, por nada, Yara. Então, ó, base MLT, tranquilo, né? Fácil. Agora, e a FLT, pessoal? Pessoal, lembra o seguinte, na FLT, vou ter que mudar a base, né? Eu estou na MLT, preciso mudar para FLT. Para mudar a base, recorre à segunda lei de Newton, como fizemos no exemplo 2. Jane, Fn é menos 4T... Peraí. Eu acho que o tempo, Jane, só dá uma analisada no tempo de novo, Jane. A Rebeca pergunta, professor, eu preciso fazer sempre nas duas bases? Não, Rebeca, não é não. Eu só estou fazendo aqui o exemplo para mostrar para vocês que é possível construir nas duas, tá? Mas geralmente só fazemos uma, tá, Rebeca? E geralmente na FLT, tá? Para nós, que é a base técnica, tá legal? Aqui é só para mostrar que é possível nas duas. Ok? Isso, Janê, isso aí. Tempo elevado ao quadrado, perfeito. Pessoal, vamos lá? Então, de novo, né? A mudança de base é feita através da segunda lei de Newton, né? Lembrando, segunda lei de Newton, força, massa vezes aceleração. Ok? Agora, pessoal, no caso, como nós queremos agora substituir a massa, então, o que nós podemos escrever? Se força é m vezes a, então, logo, massa pode ser dada pela razão. Força dividido pela aceleração. Né? Tudo bem, pessoal? Então, eu posso escrever que massa é igual a força dividido pela aceleração. Tranquilo? Ok? Agora, vamos escrever a equação dimensional. Olha lá. Lembrando, pessoal, força representamos pela letra F maiúscula, ok? A aceleração, fizemos lá no exemplo 1, é L vezes T a menos 2. Pessoal, observem que uma vez que você montou a equação dimensional de uma determinada grandeza física, essa equação dimensional ela não muda, tá? É sempre a mesma. Então, estão vendo? Sempre que aparece a aceleração, está aqui. L vezes T a menos 2. Isso não muda. Ok? Então, vamos lá. Na base MLT, como é que fica, pessoal?
Olha lá, ó. F vezes L a menos 1 vezes T ao quadrado. Ok? Pessoal, vem uma pergunta aqui. Por que mudou a ordem da fórmula? Né? Por que inverteu? Porque, pessoal, observem que, nesse caso, nós temos a massa, perfeito? Temos aqui a massa, e precisaremos inserir aqui na equação dimensional a força. Então, eu preciso construir uma equação dimensional que represente a massa na base FLT. Agora, como é que eu posso fazer isso? A segunda lei de Newton não fala que força F é M vezes A? Ok? Então, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso afirmar que a massa é dada pela razão, força dividido pela aceleração. Tudo bem? Então, pessoal, inverteu aqui porque eu estou buscando aqui uma equação dimensional que represente a massa na base FLT. Tudo bem? Por isso que inverteu a ordem da fórmula aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? João, hoje não. O João me pergunta se não vai ter número para resolver. Hoje não, João. Na próxima aula, sim. Nós vamos fazer conversões de unidades diretamente. Tá bom, João? A Beatriz, professor, sempre a segunda base vai ter que ser F igual a M vezes A. Então, Beatriz, nós usamos isso para mudar a base. Tá bom, Beatriz? Só por causa disso. Pessoal, esses 3 pontos aqui, antes do M, aqui, antes da massa, é um símbolo matemático, né, que representa, portanto, como para dar uma conclusão, tá? Então, esses 3 pontos aí na forma de um triângulo, né, é um símbolo, nós usamos aqui na matemática, né, que representa, portanto, tá? Então, portanto, M igual a F vezes L a menos 1 vezes T ao quadrado, tá bom? É um símbolo que nós usamos aqui para, ao invés de escrever por extenso lá, portanto, é usado esse símbolo aqui para indicar, né? Portanto, tá ok? Ixi, Henrique, dá uma olhada no L aí, Henrique. Matheus, esse L aí também precisa fazer uma correção aí, hein, Matheus? Ok? Vamos lá, então, pessoal. Isso aí, Fernando. Certinho, Fernando. Pessoal, vamos lá, então. Então, recapitulando, nós temos aqui a equação dimensional. É isso aí, Fernando, certinho. Nós temos aqui a equação dimensional na base MLT. M vezes L a menos 3. Tudo bem? Então, vamos lá. No lugar da massa, o que nós vamos fazer, pessoal? No lugar da massa, eu vou pegar aqui a equação dimensional que representa aqui essa razão, né? Força sobre aceleração, né? Olha lá, ó, massa não é igual força dividido por aceleração. Logo, a representação dimensional da equação dimensional, né? Dessa razão F sobre A é F vezes L a menos 1 vezes T ao quadrado, né? Então, eu escrevi aqui no lugar da massa, né? F vezes L a menos 1 vezes T ao quadrado. Essa seria a representação dessa divisão, né, pessoal? F é força dividido por aceleração. Tá? Douglas precisa dar uma olhada no L, Douglas. O comprimento aí tem coisa estranha. Caio, precisa juntar os termos comuns, Caio. Bom, vamos lá. Pessoal, lembrem, como é uma multiplicação, nós vamos aqui. Força. A força só apareceu uma vez, então repito aqui, ó, F vezes L. Opa, o L apareceu 2 vezes ali, ó. Nós temos F vezes L a menos 1
vezes t ao quadrado vezes L a menos 3. Lembrem, pessoal, na multiplicação, mantém a base, soma os expoentes, né? Então, nós temos ali menos 1 mais menos 3, né? Lembrem, mais menos, prevalece o menos aí, não é isso? Então, fica ali L elevado a menos 1, menos 3, né? Vezes t ao quadrado, né? O t só apareceu uma vez ali na multiplicação. Ok? Então, pessoal, o que nós teremos? Ó, f vezes L a menos 4 vezes t ao quadrado. Então, portanto, pessoal, nós temos aqui a equação dimensional da densidade na base FLT. O Matheus me pergunta, essas equações não mudam mais, né? Depois dessas conversões. Não, Matheus, não mudam. Então, sempre que falar em densidade, se você tiver na base MLT, a equação é sempre essa, m vezes L a menos 3. Se você estiver trabalhando com a densidade na base FLT, a equação dimensional é sempre essa, f vezes L a menos 4 vezes t ao quadrado. Tudo bem? Ok? Pessoal, só um detalhe. Destaquem aqui essa equação que está na primeira linha aqui do lado direito, né? Esse f vezes L a menos 1 vezes t ao quadrado. Marquem aí, pessoal, que sempre que vocês precisarem mudar da MLT para FLT, nós vamos recorrer a essa equação, tá? Então, destaquem ela, vocês vão sempre precisar, tá? A distribuição, Felipe? Felipe, é o seguinte, ó. Vamos começar aqui. Nós tínhamos m vezes L a menos 3, né? Tudo bem? Então, Felipe, para mudar a base, eu preciso trocar a massa pela força. Agora, nós temos uma equação dimensional que representa a massa na base FLT. Que equação dimensional é essa, Felipe? A equação dimensional ela está aqui. Ela é dada pela razão, força dividido pela aceleração. Então, no lugar da massa, Felipe, o que nós temos que escrever? Essa razão, F dividido, força dividido por aceleração. Agora, na equação dimensional, como é que eu represento força dividido por aceleração? Nós construímos aqui, ó. A representação é dada pela seguinte equação. F, força, vezes L elevado a menos 1, vezes t ao quadrado. Então, no lugar do m, eu estou colocando aqui F vezes L a menos 1 vezes t ao quadrado. O que é esse F vezes L a menos 1 vezes t ao quadrado? É a representação da equação dimensional da razão, força sobre aceleração. Tudo bem, Felipe? Aí, Felipe, é o seguinte, isso aqui é uma multiplicação, não é? Lembra que na multiplicação você mantém a base e soma os expoentes. Tudo bem? Então, a força só apareceu uma vez. Então, repete aqui, F elevado à primeira. Agora, o comprimento, o L, está aparecendo duas vezes aqui na segunda linha aqui, ó. Eu tenho L a menos 1 vezes t ao quadrado vezes L a menos 3. Lembra que na multiplicação você mantém a base, mantém o L, soma os expoentes. Então, fica menos 1 mais menos 3. Lembra, mais menos 3 prevalece o menos. Então, por isso, menos 1, menos 3. Tudo bem? Então, fica F elevado à primeira vezes L a menos 4, né? Menos 1, menos 3, L elevado a menos 4, vezes t ao quadrado. Tudo bem, Felipe? Ok, agora? Juan, e qual o fator determinante da base? Tipo, quando vão perguntar se é na MLT ou FLT? Na verdade, Juan, somos nós que, na hora de fazer a análise dimensional, escolhemos a base. Tá? Por quê? Aqui nós estamos olhando uma grandeza física aqui, de forma isolada, densidade, pressão, tudo bem? O que acontece? Quando você faz análise dimensional, você vai olhar todas as grandezas físicas que estão influenciando no fenômeno físico que está sendo analisado.
Tá? Então, você pode ter lá um caso, por exemplo, eu preciso analisar potência. Potência envolve trabalho e tempo. Então, observe que potência fica perfeitamente definida em função da força, né? Uma vez que trabalho é força vezes deslocamento. Então, você vai escolher a FLT. Tá? Lembra que, nesse momento, o meu objetivo é mostrar para vocês como montar as equações dimensionais. Como converter de uma base para outra. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos aplicar isso aí diretamente. Tá bom? Nas conversões, nos sistemas de unidades. Tá legal? Por que o M está minúsculo? Tiago, o M está minúsculo porque aqui o M, ele não é o M da equação dimensional aqui, tá? Você está falando aqui na última linha do lado esquerdo, né? E ali na conclusão, ali, né? Porque ali, Tiago, ali não é a equação dimensional, né? O M ali, ele está representando a grandeza física massa, simplesmente. Tá bom? Então, por isso que ele pode ficar minúsculo ali. Agora, na equação dimensional, observa, Guilherme, que ele está sempre maiúsculo. Está vendo aqui? No D igual a M vezes L a menos 3, né? O M está maiúsculo. Aqui, na hora que eu fui substituir, o M está maiúsculo. Agora, o M minúsculo aqui na última linha do lado esquerdo e ali na conclusão, ali no portanto, observem que ali ele só está sendo a representação ali da massa através da fórmula, né? Força igual a M vezes A, tá? Porque ali ela não faz parte da equação dimensional, por isso eu posso deixar minúsculo ali no cantinho, tá bom? Ok? Félix, o M que não se coloca na segunda linha, na equação dimensional. Félix, porque nós substituímos, né? A massa, olha a última linha aqui do lado esquerdo, Félix. Você tem que massa é igual a força dividido por aceleração. Tá? Então, quando você olha a segunda linha, eu só coloquei para mostrar para vocês da onde que surgiu aqui, vai surgir, né, a multiplicação aqui do F, L a menos 1, T ao quadrado vezes L a menos 3. Tá bom? É só para mostrar, por isso que eu destaco até em roxo aqui nas linhas. Tá bom, Félix? Ok? Tudo bem? Isso mesmo, Vitor. É isso aí. Perfeita aí sua análise. Certinho. Tá? Perfeito. Legal? Pessoal, vamos no exemplo 4. Eu vou deixar 5 minutos para vocês. Estou vendo que a hora está passando aqui. Eu vou deixar aqui 5 minutos para vocês pensarem no exemplo 4 para ver. E aí, quem for resolvendo, pessoal, se quiser ir mandando a resposta, eu já falo se está certo ou se não está. Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, mais difícil aí, Jefferson. Pessoal, aqui, ó, o exemplo 4 diz assim: escreva as equações dimensionais da potência nas bases MLT e FLT. Legal? Pessoal, lembrando, ó, potência, o que é potência? Potência nada mais é que a grandeza física que quantifica a rapidez, a velocidade com que a força consegue realizar um trabalho. Tudo bem? Isso é potência. Então, potência é trabalho por unidade de tempo. Tudo bem, pessoal? Agora, trabalho. Como é que eu calculo o trabalho realizado? Pessoal, lembrem que trabalho, ele é força vezes deslocamento. Entendam deslocamento como sendo distância. Então, deslocamento é uma unidade de comprimento. Tudo bem? Legal? Agora, aqui, pessoal, tá mais fácil começar por qual base? MLT ou FLT? O que vocês acham? Isso aí, Renato, Leandro,
FLT, Fernando, Iago, perfeito. Breno, FLT, Júlia, perfeito, pessoal, FLT. Por que FLT, pessoal? Porque a potência é derivada diretamente da força, né? Força vezes distância ou força vezes deslocamento por tempo. Tá? Então, pessoal, é mais fácil. Comecem pela FLT, depois façam a conversão para MLT. Ok? 5 minutos, pessoal. Matheus, certo, Matheus, na FLT, perfeito. Guilherme, não, Guilherme, tem alguma coisa errada com o comprimento aí, Guilherme. Isso, Luciana, certinho, Luciana. Agora converte para MLT, Luciana. Jane, M vezes LT a menos 2. Não, Jane, não, não. Na MLT precisa corrigir, Jane. Isso, Gustavo, FLT certinho. Matheus, MLT a menos 3. Não, Matheus, não. O L aí tem alguma coisa errada com o L, Matheus. Ailton. Ixi, Ailton, passou o seu aqui, Ailton, subiu, perdi. Fernando, João, Vitor, certinho aí com a FLT, precisa converter agora. Giovanni, esse D aí que não está certo, Giovanni. Israel, tempo, Israel, dá uma olhada no tempo aí. William, certo. Marcelo, o L aí tá estranho, hein? Mateus, ML ao quadrado, T a menos 1. Peraí, Mateus, deixa eu pensar. ML ao quadrado, isso, André, isso aí, Mateus, certo. Jane, tem que arrumar o L aí na MLT, hein, Jane? Carlos, aí não tá certo não, Carlos. Marcelo, sim. Júlia, precisa escrever no linear, Júlia. Isso, Gabriel. MLT certinho, Gabriel. Tiago, o L tá estranho, hein? Renato, certo na MLT. Luan, perfeito. Douglas, sim. Fábio, não. Michael, sim. Caio, sim. FLT, sim, Caio. Fábio... É que às vezes sobe, pessoal, acaba passando aqui. Isso, Luiz, deslocamento apenas L. É isso aí, Luiz, é uma unidade de comprimento. Guilherme, certinho, Guilherme, nas duas bases. Perfeito, Guilherme. Puxa, fugiu o nome. Isso, Jane, agora sim, perfeito. Henrique, opa, peraí. Iago, precisa corrigir o L aí na MLT, hein? Leandro, nas duas bases, perfeito. Lucas, perfeito. Rodrigo, sim. Demeraki, sim. Guilherme, não, Guilherme, precisa dar uma olhada no comprimento aí, hein, Guilherme? Luan, o expoente do tempo, Luan, dá uma revisada. Vitor, certinho na FLT. Marcelo, sim. Wesley, sim. Giovanni, lembra que é FLT, tá? Delta S não, tá bom? Vitor, precisa dos expoentes, né? MLT, mas está sem o expoente. Carlos, aí não, Carlos, precisa arrumar. Isso aí, Marcelo. Vinícius, ok, na MLT, perfeito. Daniel, tempo T, Daniel. Cleidson, precisa arrumar o tempo aí, hein, Cleidson? Tatiane, perfeito, Tatiane, nas duas bases, certinho. Douglas, comprimento aí na MLT, precisa dar uma revisada, hein? Luiz, certo. Wallace, certo. Diego, precisa dar uma olhada no comprimento aí, hein? Luciana, certo, Luciana.
Michael também. William, ok. Vitor Hugo, ok. Caio, precisa acertar o L. Tá? Lucas, certo. Júlia, certo. Breno, certo. Lena, já vou fazer já, Lena. Já faço com vocês, tá? José, ok. Daniel, ok. Luan, ok. Leonardo, não. Wallace precisa arrumar o expoente do tempo, viu, Wallace? Dá uma olhada. José, certo. Giovanni, certo. Leonardo, não. Vixe, Maria, agora passou rápido. Vitor Hugo, certo. Renato, Aparecida, certo. Daniel, certo. Guilherme, certo. Matheus, certinho, Matheus. Jonathan, precisa arrumar o expoente do tempo. Matheus, já vou resolver com vocês, Matheus, um pouquinho só. Felipe, não, Felipe. Alexandre, eu acho que a sua mensagem deve ter passado, eu não consegui ler, Alexandre. Porque às vezes começa a chegar várias, aí ele sobe muito rápido. Manda de novo, por favor, Alexandre. Daniel, o expoente do L aí precisa arrumar, Daniel. Vou fazer já, Alexandre. Henrique. Legal. Matheus certinho, Daniel também, João, L, tá. O Léo precisa arrumar aí. Não, Léo, tá certo, né, FLT, Léo. Pessoal, vamos lá? Deixa eu resolver com vocês, então. Felipe, certinho. Pessoal, vou resolver com vocês, então, tá bom? Ó, vamos lá, vou começar pela base FLT, ok? Vamos lá, força vezes deslocamento por tempo. Vamos lá, pessoal, ó, força, F, deslocamento, lembrem, pessoal, deslocamento é distância, é representado por uma unidade de comprimento, né? Então, F vezes L sobre T, sobre o tempo. Escrevendo no formato linear, o que teremos? F vezes L vezes T a menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, essa equação dimensional da potência na base FLT. Tudo bem? Ok? Esse aqui a maioria tinha feito já, né? Agora, e na MLT, pessoal, como é que eu faço? Tenho que converter. Lembram lá do exemplo 2, do exemplo 3, pessoal? Temos que recorrer à segunda lei de Newton, ok? Força igual massa vezes aceleração. Matheus, como diferenciar pelo T menos 2? Matheus, você tem que olhar aqui, ó. Quando volta aqui, ó, tá a base FLT logo na linha abaixo, tá, Matheus? Vamos analisar aqui. Ó, nós temos força vezes deslocamento dividido por tempo, né? Ou seja, F vezes L vezes T. Matheus, o tempo aqui, qual seria o expoente do tempo ali? Eu teria o quê? O T elevado à primeira, né? Força vezes comprimento dividido por tempo. Então, o tempo está elevado à primeira potência. Legal? Então, Matheus, como o T aqui ele está elevado à primeira potência, na hora que você sobe aqui, você passa por formato linear, ele sobe como T elevado a menos 1. Tudo bem, Matheus? Agora, se tivesse força vezes deslocamento por tempo ao quadrado, vamos supor. Então, eu teria F vezes L sobre T ao quadrado. Aí ele subiria como T elevado a menos 2. Tudo bem, Matheus? Lena, de onde veio F vezes L sobre T? Lena, esse é o cálculo da potência. Como é que eu calculo
Isso, Matheus, a situação vai dizer. Como é que eu calculo potência, né? A potência gerada? O que você tem que lembrar, Lena, é que potência ela é a grandeza física que quantifica a rapidez, a velocidade com que a força consegue realizar um trabalho. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Potência é trabalho dividido por tempo. Como é que eu calculo trabalho realizado por uma força? Lembrem que trabalho ele é dado pelo produto, da força pelo deslocamento. O que é deslocamento? Deslocamento de A até B. Quando eu falo deslocamento do ponto A até o ponto B, o que eu estou medindo? Eu estou medindo uma distância. Tá? Então, a distância é uma unidade de comprimento. Como é que eu represento a unidade de comprimento? Pela letra L maiúscula. Então, Lena, esse F vezes L sobre T é o cálculo da potência, trabalho dividido por tempo. Tudo bem? Então, por isso que ficou F vezes L sobre T. Né? E aí, no formato linear, F vezes L vezes T a menos 1. Tudo bem? O Alexandre me pergunta, tem que colocar entre colchetes? Alexandre, lembrando sempre da convenção, tá? A convenção pede formato linear e entre colchetes, tá bom? Tudo bem? É só para seguir a convenção, tá, Alexandre? Por nada. Bom, pessoal, agora, lembrem, a mudança de base, vamos recorrer à segunda lei de Newton, né? Então, força é M vezes A. Então, eu vou colocar aqui, no lugar da força, a equação dimensional na base MLT. Olha lá, pessoal. Então, a equação original, ela diz F vezes L vezes T a menos 1. Então, no lugar do F, eu vou escrever massa vezes aceleração. Então, olha lá, pessoal, no lugar da força, eu vou escrever aqui, ó, M vezes L vezes T a menos 2. O que é o M vezes L vezes T a menos 2? É o produto, massa vezes aceleração. Tudo bem? Agora, pessoal, observem que aqui em preto, nós temos L vezes T a menos 1, né? Da onde veio esse L vezes T a menos 1? Veio ali da fórmula da potência, né? Ok? Isso, Maurício, certinho. Então, pessoal, vamos lá. Vamos simplificar, né? Juntar os termos comuns. Então, o que acontece, pessoal? M elevado à primeira só apareceu uma vez, né? Então, aparece aqui o M. Nós temos ali, ó, L a primeira vezes L, né? Seria L a primeira também. Então, fica, mantém a base, que é o L, e soma os expoentes, 1 mais 1. T, o T apareceu duas vezes ali na multiplicação. Mantém a base T, soma os expoentes. Então, fica menos 2 mais menos 1. Tá? Então, mais menos 1, prevalece aí o menos 1. Ok? Portanto, pessoal, como fica aqui a equação dimensional da potência na base MLT? Ó, M vezes L ao quadrado vezes T a menos 3. Tudo bem? Matheus me pergunta, o colchete significa em módulo? Não, Matheus. Isso aqui é só uma maneira, uma forma de padronizar a representação da equação dimensional. Tá bom, Matheus? Tá legal? Não significa em módulo, não, tá? É só uma maneira para deixar padronizado, tá? A forma de se representar as equações dimensionais, tá bom? Luiz me pergunta, preciso colocar o elevado à primeira? Não, Luiz, não precisa não, tá? Eu só coloco, às vezes, aqui para reforçar para vocês, tá bom? Poderia colocar simplesmente o M, como eu fiz ali na FLT. Estão vendo ali na FLT, ó, F vezes L. Eu não coloquei o expoente 1. Não é necessário, tá? É que como nós estamos fazendo a conversão, eu coloquei ali só para reforçar, tá bom? Mas não precisa colocar esse expoente 1 aí, tá?
Vitor, pode, o Vitor me pergunta, né, se pode chamar a potência pela letra P ou o padrão é pote. Vitor, você pode representar pela letra P sem problemas, tá? É que eu só usei aqui pote, porque como no exemplo 2 eu tinha feito pressão, e pressão eu já tinha usado a letra P, então, para quando vocês estiverem estudando, para não confundir aqui a potência com a pressão, eu deixei lá o P para pressão e aqui escrevi pote. Tá? Mas poderia deixar só a letra P sem nenhum problema, tá bom, Vitor? Ok? Obrigado. Stephanie, por que T ao quadrado? T ao quadrado... Aonde tem T ao quadrado, Stephanie? Uhum. Vitor, tem alguns padrões que o pessoal acaba caindo no uso popular, né? E acaba utilizando, igual a pressão, letra P. Nós vamos ver na semana que vem, nós vamos usar massa específica, costumo usar o alfabeto grego, a letra grega Mi, né, para coeficiente de atrito. Tem alguns padrões que acabam caindo aí no uso popular, tá? Daí nós vamos vendo aos poucos, tá bom? Stephanie, no MLT? Stephanie, é por causa da aceleração, tá, Stephanie? Porque lembra que a aceleração, pensa na unidade, é metro dividido por segundo ao quadrado. Então, quando você olha, seria o quê? L dividido por T ao quadrado. Tá bom, Stephanie? E aí, quando você escreve no formato linear, como era L dividido por T ao quadrado, na hora que subiu, fica T elevado a menos 2. Tudo bem, Stephanie? Tá? Bom, pessoal, a pessoa está me perguntando se terminou. Sim, terminou a aula. Eu estou aqui tirando dúvidas, tá, pessoal? Para quem ainda tem. Para quem não tem mais dúvidas, pessoal, tá tranquilo, tá? Não vou passar mais conteúdo hoje, tá bom? Ingrid, eu perdi sua pergunta, Ingrid. Você pode mandar de novo, por favor? Boa noite, Thiago. Marcos, já falo, Marcos. Deixa eu só responder uma pergunta da Ingrid aqui, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite aí para quem já está saindo. Pessoal, boa semana, tá? Bom descanso. Jackson, teremos uma prova. O Jackson me perguntou como será a prova. Jackson, a prova é uma só, tá? No final do semestre, onde essa prova valerá de 0 a 10, tá bom, Jackson? Conteúdo todo, tá? Boa noite, pessoal. Para quem já está saindo, boa noite, bom final de semana, obrigado pela presença. Vitor, eu entrei no portal do AVA e apareceu lá a disciplina e tem questionários e atividades. Então, Vitor, lá, Vitor, é para vocês treinarem, tá bom? Fazerem mais exercícios lá disponíveis para vocês treinarem mais, tá, Vitor? Eles não valem nota, tá? Mas façam para vocês treinarem mais, tá ok? Sim, Thiago, próxima aula já tem cálculo, sim. EP, adquirido o livro EP, que livro é esse? O slide antes, já volto lá. Peraí, pessoal. Ingrid, desculpa, Ingrid, perdi de novo, Ingrid. Peraí, só um minuto, pessoal, que são várias perguntas aqui surgindo. Só um minuto, Ingrid, já volto. Aqui, ó, quem me pediu esse slide aqui? EF. Então, Fernando, EF, nós vamos
alguns exercícios, sim, nós vamos puxar de lá, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou sempre estar com as apresentações aqui, tá, Fernando? Valeu, Caio, boa noite. Ingrid. Slide de aula. Então, Jackson, eu combinei aqui com os representantes, tá, Jackson? Eles vão me mandar e-mail, eu vou responder com arquivo já. Ok, Ellen. Então, Beatriz, Ingrid, peraí, eu vou buscar a sua pergunta, Ingrid. É que eu não estou conseguindo parar a tela. Beatriz, TA-1 ou TA-2 vai sempre da análise. Peraí, deixa eu responder a Ingrid, que ela já mandou várias e eu perco a pergunta dela toda hora. Por que L fica elevado a 2 positivo? Vamos lá, Ingrid, vou lá no 4. Peraí. Vamos lá, exemplo 4. Beatriz, eu vou aproveitar aqui no exercício 4, que eu vou responder para a Ingrid, e já respondo a sua pergunta junto, tá, Beatriz? Só um minuto. Aqui, ó, Ingrid. Esse L, Ingrid, observa que ele veio daqui, ó. Olha aqui do lado esquerdo, está destacado em verde aqui, ó. Potência, F vezes L vezes TA-1. Então, esse L aqui, ó, Ingrid, ele está positivo. Tá ok? Então, eu teria F elevado à primeira vezes L elevado à primeira vezes TA-1.